Olá, meu povo. Hoje eu vou fazer aqui um comentário sobre algumas passagens bíblicas diante da nossa realidade que nós estamos vivenciando. De fato, nós estamos sendo cristãos de verdade? Ou estamos usando o cristianismo como um escudo para tentar justificar discriminações, todas as formas de preconceitos, violência? É muito importante nós sabermos, de fato, a quem nós estamos servindo. De antemão, eu vou deixar uma coisa aqui logo bem clara: eu não vou recorrer ao Antigo Testamento. Por quê? Porque todos nós cristãos, estamos vivendo sob a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu não tenho assim agora uma meta ou perspectiva de olhar o Antigo Testamento, tá? O Antigo Testamento, ele tem muita importância, ele é muito importante, sim, né? Mas nós vivemos hoje, nós cristãos, repito, vivemos hoje sobre a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí uma primeira pergunta que surge, né? Por que tantos cristãos, independentes, sejam eles católicos, evangélicos, existe uma busca pelo ter, pelo poder, pelas riquezas deste mundo? Qual parte da Bíblia Jesus ele enfatiza as riquezas desse mundo? Eu gostaria até de saber. Se alguém tiver aí, pode me mandar que eu quero saber, tá? Porque vamos lá. Eu vou abrir agora aqui a Bíblia, né? Logo de cara nós temos a tentação de Jesus, né? E na terceira tentação ali, o demônio, de novo, o demônio o transportou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua magnificência. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: o Senhor teu Deus adorarás, e a ele só servirás. Então o demônio deixou, e eis que os anjos se aproximaram e o serviram. Observe aqui nessa passagem algo muito importante. O demônio, ele apresentou a Jesus todos, sem exceção, todos os reinos do mundo. Em nenhum momento aqui do texto, Jesus interrompe o demônio e diz: não, ei, parou, não é aí não, não é assim não. Jesus permaneceu calado. E o demônio ele diz: todos os reinos deste mundo eu te darei. Então, nesta passagem bíblica, trazendo ela agora aqui para os nossos dias, eu reflito da seguinte maneira. Eu observo uma coisa muito importante. Essa briga descontrolada que já perdeu a graça, né, bolsonarista, lulista, já perdeu a graça. Essa palhaçada já perdeu a graça. Todos nós vimos a tragédia, o desmantelo que foi, infelizmente, o governo lá do Bolsonaro. Paulo, em suas cartas, ele pede para nós orarmos pelos governantes. Nada mais. Paulo não pediu para os cristãos se meterem na política, irem, não. E aqui Jesus, de antemão, ele rejeita os reinos do mundo. Ele já aqui rejeitou.
os reinos do mundo. Primeiro ponto. Então, o nosso dever, nossa obrigação é orar para que ele faça um bom governo. Eu não quero intimidade com A, B ou C. Não. Quem tem a vocação, aqui eu vou deixar bem claro, quem tem a vocação para a política, parabéns, meu amigo. E que você seja sincero, honesto e lute pelas causas dos mais oprimidos da sociedade. Esse é o seu dever, essa é a sua obrigação. O galardão é Deus que vai dar, não sou eu. Então não tenho nada que está bajulando, seja presidente A, presidente B, não. Os fatos estão aí, claros, abertos para quem quiser ver. Se você não quiser ver, é um direito seu, paciência, mas está aí. Eu, particularmente, orei para, assim, por que não? Para que o governo desse certo. Infelizmente, o governo foi uma tragédia, né? Se a gente começar a enumerar aqui os erros, os desmantelos, misericórdia. Bom, paciência, né? O atual governo, eu não tenho nada a ver com o atual governo. Eu também não vou viver bajulando, não, coisa e tal. Vejo coisas importantes do atual governo, sim. Vejo um trabalho em prol dos mais necessitados, sim. Vejo uma busca por melhorias à classe trabalhadora, sim. É perfeito? Não. Muito, muito longe ainda da perfeição. Que fique bem claro isso. Muito longe da perfeição. Mas é um governo que trata as pessoas com respeito, com dignidade, que busca o diálogo, a melhor situação para as pessoas. Então, ele faz a obrigação dele e pronto, certo? E aí eu fico apenas a observar nós cristãos, né, nessa briga, nessa coisa. E aí você vem para a palavra de Deus e você vê que Deus, ele não deu a menor bola para a riqueza. E aí nós vamos para as igrejas de hoje, né, que ficam prometendo riquezas, que ficam prometendo isso, aquilo, que não está na Bíblia. Jesus Cristo não prometeu riqueza a ninguém. Antes, ele rechaçou aqui toda e qualquer forma de governo humano. E as riquezas deste mundo. E o povo fica buscando a riqueza com uma certa assiduidade, como se aquilo fosse um sinal de que você vai ser salvo. Eu acho que não. Mas aí temos outros textos também para observar aqui, né? Aqui, Mateus, capítulo 19, versículo 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Por que me interrogas acerca do que é bom? Um só é bom, Deus. Porém, se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Eu tenho observado tudo isso desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Jesus disse-lhe: Se queres ser perfeito, vai,
vende o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois, vem e segue-me. O jovem, porém, tendo ouvido estas palavras, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Digo-vos mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que entrar um rico no reino dos céus. E aí o texto continua. Então veja, Jesus, ele colocou como principal meta os 10 mandamentos. Ótimo, cúmplice. E aí Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende o que tu tens. E aí o jovem ficou triste e foi embora. Diante desta verdade aqui, nós precisamos nos atermos ao texto. Diante desta verdade aqui, que nós podemos ver? Jesus não pediu para que ele desse um dízimo gordo para Jesus. Jesus não pediu a ele, coisas escusas. Não. Jesus mostrou a ele o caminho do bem e o caminho para a salvação. Por quê? Porque as riquezas desse mundo nos afastam de Deus. As riquezas deste mundo, elas nos tiram a vontade de buscar a Deus e transformar a nossa confiança naquilo que nós temos como uma forma de poder, como uma forma de ser. Eu posso. Veja só, eu posso. Não é uma questão de você buscar ou colocar a sua confiança em Deus. Você está se colocando acima pelos bens que você tem. Então você se confia naquela situação. Eu aqui não vou nem buscar conhecer vocês, eu não vou nem citar o Antigo Testamento, mas vocês sabem a passagem bíblica, lá o livro de Jó. Então, eu estou me atendo aqui ao texto. Veja como é difícil se desprender das riquezas. Aí aqui agora eu quero fazer um parênteses. Isso quer dizer que todos nós temos que viver sofrendo? Não. Jesus Cristo diz que nós sempre vamos ter os pobres. Ele fala isso também no Evangelho. E aí, o que não é condizente é a miséria que existe no mundo, a perseguição, a violência, as pessoas passando fome, necessidade, nudez. Isso é que está errado. Não é a pobreza. A pobreza é algo que vai continuar. Por quê? Porque, gente, não tem como, dentro de um ponto de vista, de um aspecto, você chegar assim a acabar com a pobreza. Não. Mas nós podemos viver com dignidade. Viver com dignidade é bem diferente de viver em necessidade. Tá? Mas aí vamos observar outro texto aqui. Esse texto aqui ele é bem interessante, Parece até os dias atuais. Lucas capítulo 12, versículo 13. Então disse-lhe um homem da multidão: Mestre, dize a meu irmão que me dê a minha parte da herança. Porém Jesus respondeu-lhe:
Ó homem, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse-lhe: guardai-vos e acautelai-vos de toda a avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância dos bens que possui. E sobre isto propôs-lhes uma parábola, dizendo: um campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos. E ele andava discorrendo consigo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: demolirei os meus celeiros e fá-los-ei maiores, e neles recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: ó alma, tu tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus disse-lhe: nécio, esta noite te virão demandar a tua alma, e as coisas que juntaste, para quem serão? Assim é o que entesoura para si e não é rico para Deus. Olha aqui, outro texto onde Jesus está chamando a atenção para as pessoas que têm esse apreço, essa busca pela riqueza, pelo ter, pelo possuir, tá? Muito cuidado, gente. Tá aqui, ó, o texto. Infelizmente, muitos líderes religiosos na atualidade que se envolveram em meio à corrupção, em meio a escândalos envolvendo dinheiro público. Isso é vergonhoso, isso não está na palavra de Deus. Estas pessoas pecam gravemente contra Deus. Mas eu não vou aqui julgar, condenar, não. Espero que estas pessoas botem a mão na consciência, que vejam o mal que fez, que se arrependam. É o que eu posso aqui agora dizer a vocês. Mas julgá-los, condená-los não. Mas estou mostrando que os atos deles, conforme as Sagradas Escrituras, está muito errado. Muito errado. Certo? Meditar a palavra de Deus é entender que Deus não está proibindo você de ter bens. Compreenda isso, compreenda o que eu vou te dizer agora. Deus não está te proibindo de possuir bens, desde que estes bens venham de forma lícitas, de forma honestas. Esses bens precisam chegar até você por méritos verdadeiros, e que você, com estes bens, possa, na sua capacidade, ajudar os teus semelhantes também. Bem-aventurado o homem que tem um bem, que cria uma empresa, que gera emprego, que visa o bem de outras pessoas, não é? Não é uma pessoa com a mentalidade escravista, não é uma pessoa egoísta, uma pessoa que massacra, não. Ela é uma pessoa que visa o bem, que gera empregos, que procura dar condições aos seus empregados, que trata bem aos seus funcionários, né? Então, este é um bom, podemos dizer, um bom rico, um bom empresário, tá? Por quê? Porque ele não ajunta um tesouro para si só. Ele compartilha o que ele tem de bom agrado para com as pessoas.
Bom seria se ele também pudesse pagar melhores salários. Aí aqui entra também uma crítica ao atual governo, né? Infelizmente as empresas pagam muitos impostos por cada trabalhador. Você, trabalhador, vai lá olhar o teu contra-cheque, porque tem um contra-cheque que ele mostra lá os impostos que a tua empresa paga por você ao governo. Isto é errado. Isto é errado. Esses impostos não deveriam existir, até para que as empresas pudessem pagar melhores salários também. Tá? Então, Jesus não está condenando a riqueza, não. Jesus está condenando os maus administradores, pessoas egocêntricas, como este homem aqui que eu acabei de ler, pessoas que não têm um olhar para o teu semelhante. Poxa, eu posso ajudar aquela família, eu posso ajudar aquelas pessoas, eu posso fazer algo em prol de alguém. Jesus não está condenando a riqueza, mas ele está mostrando que a riqueza, se não bem direcionada para o bem, e qual é o bem? É o próximo, e não eu simplesmente me enriquecer, querer me tornar uma pessoa poderosa e coisa e tal, me arrogar, né? Esta excelência, esta pessoa, se for um líder religioso, ela infelizmente, meu amigo, está muito, muito longe dos planos de Deus. E ainda digo mais, viu? Nada do que ela faz agrada a Deus, lamentavelmente. Mas ainda temos um texto aqui. O rico Lázaro, o rico, avarento e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linhos, e que todos os dias se banqueteavam esplendidamente. Havia também um mendigo chamado Lázaro, o qual, coberto de chagas, estava deitado à sua porta, desejando saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E ninguém lhes dava, mas os cães vinham lamber-lhes as chagas. Ora, sucedeu morrer o mendigo, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. E quando estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando disse: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo, para refrescar-me a minha língua, pois sou atormentado nesta chama. Abraão disse-lhe: Filho, lembra-te, olha a expressão, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, ao contrário, recebeu os males. Por isso, ele é agora consolado, e tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os daí podem passar para cá. O texto continua, o texto é conhecido lá, você vai ler, você vai compreender. Aí o que é que acontece, meu povo? Acontece justamente essa rejeição da parte de Deus. Esta rejeição é devido justamente ao processo que eu acabei de dizer agora aqui para você, de que a pessoa tem riquezas, bens, e ela não se incomoda com o próximo. Ela não se incomoda com o seu próximo. Ela não procura ajudar o seu próximo. E aqui agora, para terminar esta nossa reflexão aqui, gente,
para muitos aí que querem, como eu acabei logo lá no começo, estava falando, né, de que pessoas não estão vivendo o Evangelho, de que essas pessoas estão usando o Evangelho para respaldar maldades, criminalidades, situações horrorosas. Essas pessoas podem ter certeza que Deus vai chamar estas pessoas para prestar contas. Pode ter certeza disso. Usar o Evangelho para, como é o nome? Dar margem ou querer testificar uma situação errada, meu amigo, isso é muito sério e Deus vai chamar esta pessoa a juízo. E aqui, para terminar nossa reflexão, esse texto aqui, ele basicamente está refletindo a nossa realidade de hoje. Preste bem atenção. Mateus, capítulo 25, versículo de 34 a 46. Vamos ler. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber, era peregrino e recolheste-me, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava no cárcere e fostes visitar-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, ou te demos de comer, sequioso e te demos de beber? E quando te vimos peregrino e te recolhemos, nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e fomos visitar-te? E respondendo o rei, lhes dirá: na verdade vos digo que todas as vezes que vos fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o demônio e para os seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, e não me deste de beber, era peregrino, e não me recolhestes, estava nu, e não me vestistes, enfermo, e no cárcere, e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, ou sequioso, ou peregrino, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e não te assistimos? Então lhes responderá dizendo: na verdade vos digo, todas as vezes que o não fizestes a um destes mais pequeninos, a mim o não fizestes. E estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Então eu termino minha reflexão, meu povo, hoje, para todos nós aqui. Vamos prestar mais atenção. Vamos prestar mais atenção. O que é que você está fazendo? A gente está vendo aí essa matança de Israel lá. Isso não é do agrado de Deus. Pode ter certeza, e eu tenho certeza na minha vida de que a qualquer momento Deus poderá até me chamar, que aquilo não está agradando a Deus. Infelizmente, Israel pode estar plantando um mal para si próprio, cavando uma cova para cair dentro dela. Então, meu povo, a verdade é uma só, tá? Está aí o Evangelho que eu li, todas as passagens. Reflita um pouco. Como eu disse, Jesus não está condenando a riqueza. Jesus está condenando a forma como muitas vezes as pessoas administram essas riquezas, né, com mesquinhez, né? Pessoas egocêntricas. Então, gente,
Precisamos olhar para aqueles que mais precisam. Precisamos ver as pessoas que realmente estão necessitando de ajuda de alguma maneira, de alguma forma. Não é apenas só material, mas também espiritual, certo? Então, meu povo, nesta minha reflexão aqui, eu quero deixar para vocês essas passagens bíblicas. Reflitam muito. O que realmente você quer da sua vida? Sofrimento? Bom, se você procurar, você vai encontrar. Não tenha dúvida disso. Mas se você busca, né, uma vida um pouco melhor, uma vida onde você possa viver com dignidade, então depende muito de cada um de vocês fazer essa análise na própria vida de vocês. Beleza, gente? É basicamente isso. Não queria nem que o vídeo ficasse tão longo, mas ficou um pouquinho longo. Mas é isso, meu povo. Reflita, que Deus ilumine aí a cabecinha de cada um de vocês nesses momentos difíceis, nesse momento onde tanta mentira está sendo expostas, fake news, coisas que não condiz com a verdade. Analise bem, procure realmente saber as verdades, para que você possa, na sua liberdade, tomar a decisão que melhor lhe aprove. Amém, meu povo? Mais uma vez, obrigado a todos. Fique com Deus.